Olha, Biônicos, que lançou na Netflix, é um filme vergonhoso, mas ele tinha um potencial tão legalzinho, e esse potencial vem justamente da pessoa que estava à frente desse projeto, que é o Afonso Poyat. Em 2012, o Poyat lançou um filme que, na minha cabeça, tá, é um dos filmes brasileiros mais divertidos, que eu mais me diverti assistindo, que é Dois Coelhos. Eu me lembro que quando eu assisti esse filme, se eu não me engano, no cinema, foi logo quando lançou, e eu me lembro de ter saído com aquela sensação de que, porra, que filme legal. Ele tem uma reviravolta, um plot twist muito bom, e embora eu não me lembre muito bem do enredo, ainda ficou comigo essa sensação de que é um filme bacana. É um filme que, inclusive, eu vou reassistir por causa de Biônicos, né? Me deu esse start de novo, essa vontade. Eu vou procurar para assistir. Mas, alguns anos depois, mais precisamente em 2020, o Poyat lança Próteses, que é um curta numa pegada de falso documentário. Você encontra fácil esse curta no YouTube, com Cauã Raymond. Ele é bem produzido, os efeitos especiais são muito bons. É uma coisa bem rápida mesmo, 10 minutinhos você mata, e ele é verdadeiramente legal. E o melhor, ele foca na parada dramática do para-atleta que tem toda a dificuldade durante a vida dele. As pessoas olham ele meio com... ele não sabe se com medo, ele não sabe se com dó, se com pena, mas enfim, é uma preparação para o que ele iria fazer esse ano em Biônicos, né, lançado pela Netflix, que dá alguns direcionamentos e que é muito importante, caso você ainda queira ver esse filme, que você assista esse Próteses antes. É só procurar Próteses 2020 que você acha fácil mesmo. Mas aqui ele explica todo o ar de como a empresa surgiu, qual era a ideia da empresa, o que é, né, qual foi o grande desafio, que na verdade colocar um chip dentro da cabeça de uma pessoa para que haja essa sincronização com o corpo do atleta, e isso possa fazer com que o comando com o pensamento ele seja fluido, assim como acontece com os nossos membros de carne e osso. Então, a partir dessa ideia, e eu digo a partir mesmo porque ele usa a mesma nomenclatura do chip, o NIM, logo numa das primeiras cenas do filme, quando há um assalto ao banco e um dos bandidos ele acaba falecendo, e os policiais dizem, ele tá com o NIM na cabeça, e você fica meio perdido, que peste é o NIM, ninguém sabe o que é, mas se você assistir esse curta antes, você já vai estar muito mais por dentro desse universo. Então, basicamente aqui, existe uma investigação rolando sobre um assalto a um banco, e isso supostamente está ligado a um grupo de ativistas terroristas que lutam para que os atletas normais de carne e osso possam ter a opção de colocar um membro robótico para competir de igual para igual, porque o que acontece? Nesse mundo já está estabelecido essa tecnologia, já avançou muito desde o primeiro protótipo, e os para-atletas é que são as estrelas da vez. Os atletas 100% biológicos, eles meio que perderam o protagonismo, porque como o filme mesmo argumenta, quem é que vai querer ver um cabo saltando 2-3 metros se alguém que tem uma perna biônica consegue saltar 8-9? Então o espetáculo é muito maior, e onde o espetáculo é muito maior, obviamente os patrocinadores vão investir mais dinheiro. Então o negócio dos para-atletas, os paralímpicos, aumentou absurdamente, e é justamente nesse contexto que a gente vê a protagonista, que era uma promessa muito grande no mundo do atletismo. Ela era da corrida em saltos, né, e a mãe dela também era uma grande campeã e a treinava desde pequena, enquanto a irmã, que não tinha uma perna, era treinada pelo pai e sempre foi colocada em segundo plano, assim como hoje os para-atletas são, infelizmente. Só que com essa revolução tecnológica tudo mudou, e o jogo virou, ela tem essa coisa de inveja da irmã, esse deveria ser o meu lugar, eu que deveria ter todos esses holofotes pra mim. Enfim, a história, o plot é justamente esse, ele vai por esse caminho, e eventualmente uma hora essa protagonista vai conhecer esse grupo que é tido como terrorista, não só porque rouba bancos e comete outros crimes, mas porque a autoamputação, você amputar um membro do seu corpo de maneira espontânea, é crime, tá? Isso virou crime, não pode acontecer. O que é algo que eu duvido muito que aconteceria. Talvez até nos esportes, no mundo esportista, você poderia ser proibido de competir se você fizesse isso, mas eu acredito que se a gente chegasse nessa tecnologia, muita gente iria querer, iria ser permitido, né? Porque, enfim, a empresa que tivesse à frente disso daí ia lucrar milhões e bilhões, e isso com investimentos óbvios do governo, dando investimentos ao governo, ela ia poder vender suas próteses livremente para quem quisesse simplesmente trocar um membro orgânico por um membro cibernético. Fácil, principalmente aqui no Brasil. E, velho, na boa, eu sinceramente
sinceramente, queria ter entrado muito na pira desse filme, porque eu amo uma ficção científica e ver o Brasil se arriscando por esses caminhos é muito bom, cara. A locação do Brasil e São Paulo mesmo, onde o filme ele é feito, ele é produzido, ele é filmado, a gente vê que dá pra adaptar muito da arquitetura da cidade, dá pra adaptar muito das construções que são colocadas ali pra um futuro que tá 20 anos à frente. Dá pra gente ver isso. O filme é muito bem feito em termos visuais, os efeitos especiais são muito bem feitos. A integração de o que é feito com a cidade hoje é muito boa. Em nenhum momento você fica desacreditando que naquele prédio não tem um painel gigantesco holográfico de pessoas saltando de um prédio a outro. É tudo muito verossímil, tá tudo em seu lugar. A fotografia do filme também é muito bonita, ele tem cores muito azul com roxo, que puxam muito pro universo que vem na minha cabeça agora do John Wick, que eu amo esse universo de paixão, e ele puxa muito nessa vibe cibernética, cyberpunk. A fotografia, a iluminação é um ponto muito acertado também. A gente vê que o diretor de fotografia e o diretor em si, eles sabem filmar muito bem. Os ângulos em que a câmera estão, principalmente quando os personagens estão dialogando, é tudo muito acertado. Nos momentos que precisam ter drama, tá lá o plano fechado no rosto deles, ou então em algum momento que eles estão conversando e que o diálogo é um pouco mais filosófico e você percebe que um tá querendo colocar algo na cabeça do outro. É um plano onde esse personagem que tá falando, que tá querendo manipular, ele tá acima, numa cena, num arquibancada, o sol tá logo atrás, como se ele fosse maior e tivesse colocando uma ideia que viesse iluminando de trás pra frente. É muito bonito quando você vai ver esses conceitos visuais, mas essa parte é a única que pra mim se salva, porque ele se perde miseravelmente na execução da história. Quando você vai construir início, meio, fim, os acontecimentos, o que vai acontecendo e que vai levando os personagens pra frente naquele enredo, simplesmente não faz o menor sentido. Tem uma cena, por exemplo, que a personagem, ela tá sendo sondada pelo personagem do Bruno Galhaço e ele tá lá soltando a lábia dele, colocando ideias caraminholas na cabeça dela, e aí de repente um acidente acontece e pum, eles estão em um romance, ela tá dentro de um movimento e você fica se perguntando quando foi que isso aconteceu. Então o filme é cheio desses buracos, dessas, sabe quando você tá dirigindo uma estrada num talezinho, porque a todo momento tem um buraco e você simplesmente não consegue prestar atenção na viagem porque sempre tem algo que atrapalha. E cara, esse filme, a todo momento ele me perdia com a besteira, seja numa coisa que não fazia sentido de ter sido colocada daquela maneira, ou num diálogo muito mal feito. Nossa senhora, tem uns diálogos aqui que são pura vergonha alheia. Poderiam render cenas muito dramáticas, muito boas entre as irmãs, por exemplo. E aí a personagem da Gabi, né, que quem faz é a Gabs, nem pra alterar o nome da menina parece que tiveram criatividade, mas enfim, elas estão discutindo e aí ela solta uma fala babadeira, sabe? Velho, isso não é um sketch de TikTok, porra, é a vida real. Pelo menos deveria ser a representação de uma vida real em um momento tenso em que uma personagem tá falando sobre como nunca foi enxergada dentro da família, a outra sempre foi a queridinha e esses papéis se inverteram, então é algo que deveria ser pesado. E aí vem, soltam uma coisinha, uma piadinha. Agora sustenta, gata. Do nada. Isso não aconteceria em uma cena tensa de verdade, entendeu? Então são diálogos que a todo momento eles pedem uma seriedade, eles pedem que tenha uma densidade alta e é mal feito, é simplesmente mal feito. A questão do romance mesmo, né, entre a protagonista e o Bruno Galhaço, o personagem dele, simplesmente não fez o menor sentido. Eu realmente me perguntei, pra quê? Por que tinha que colocar a mulher como uma pessoa que tava se relacionando amorosamente com ele? Isso não traz nada de engrandecedor pra história, isso não traz nenhuma coisa que diga, não, é realmente importante que ele a envolva emocionalmente. E eu fiquei com a sensação de que, tipo, pra enganar uma mulher, você tem que ser um amante latino, você tem que ser aquele cara que conquista ela através do coração e não sob racionalidade, saca? Ela não simplesmente não poderia querer comprar a briga dos caras por ter sido convencida na conversa, na lábia, estrategicamente. Porra, veja, você viveu isso, você sofreu isso, mas não, tinha que enganar ela com romancezinho, sacou? Isso enfraquece a personagem
como protagonista feminina. O filme, em muitos momentos, tenta vender ela como uma protagonista feminina forte, mas cai nessas coisas, nessas convenções sociais, que pra mim são muito paias. Existe também aqui uma tentativa de plot twist, de reviravolta, né? E o diretor já provou que sabe fazer isso, só que não me pegou, cara. O jeito que ele constrói essa reviravolta aqui foi completamente forçada pra mim. Ah, mas isso explica o envolvimento dela com a galera, inclusive aquela parte que não mostrou que ela tava envolvida com carinha. Mas, velho, ela é a narradora da história. Ela, desde o início, ela fica narrando, contando a história que aconteceu com ela e tudo mais. E ela, como narradora da história, ela esconde essa parada. É um jogo injusto, sabe? Quando você faz da forma com que Bionicus escolheu fazer, você deixa uma pegada de enganação do público. Tipo, enganei o besta. Tá, mas você enganou, não foi de forma inteligente. Você enganou simplesmente porque não contou. Sem falar que, se você for um pouco mais malicioso, acaba estragando o plot twist, né? Logo a cena em seguida, o romance deles dois, porque meio que já entrega, tipo, se eles estão se pegando, então, obviamente, isso aqui tem tudo o cheiro de ser armação. Então, assim, falta muito de vamos sentar pra discutir as regras desse universo. Vamos sentar pra debater os detalhes da história, porque são nos detalhes que a galera ganha, são nos detalhes que fazem com que uma obra ela saia do medíocre pra ser uma coisa boa. Um outro exemplo que tem no final, as irmãs estão competindo e aí um dos personagens que ficou entre os 3 finalistas do salto, ele é desclassificado porque existe um termômetro dentro do chip que colocam na sua cabeça e quando você atinge um nível de energia que tá muito baixa, você simplesmente não pode, você tem que descansar, você tem que parar, é como se você tivesse sobrecarregado. E esse cara, ele é sobrecarregado quando ele tá com mais ou menos, acho que com 9,5% de energia, algo assim. E a irmã dela, porque ela tá ficando pra trás, ela quer se provar pro pai, tá com energia ainda menor, mas mesmo assim a competição não desclassifica ela. O que não faz o menor sentido. O cara, ele fica muito puto, ele fica muito chateado porque foi desclassificado em decorrência disso, e a mulher tá pior do que ele, e o filme simplesmente deixa ela competir porque sim, porque ele quer mostrar que a rivalidade das duas vai até o limite. Essas pequenas coisas que soam muito amadoras, que passam numa primeira revisão, uma revisão simples. Se você sentar, você vai ver que não faz o menor sentido. Se ainda tivesse assim, não, ela ainda não tá lá, mas talvez esse último salto possa forçar. Mas não, eles simplesmente colocam que ela já tá no limite e que ela vai mesmo assim e se lasque tudo. Como se não bastasse, as interpretações tão bem fraquinhas aqui. Tirando a do Danton Mello, ele tá bem, tá? Como investigador. Ele tá meio blasé, com aquela olho sempre assim, olhando, precisamos investigar isso, e meio que fica nessa, não é algo extraordinário, mas ele tá ok. Eu não vou ser injusto também com a Jessica Cores, tá? Ela tá aqui, ela entrega momentos de emoções, até eficientes, mas o roteiro bota pra baixo, o que prova que a atuação de um ator não depende apenas do trabalho, da capacidade dele, você tem que ter toda uma equipe por trás, fazendo com que o trabalho dele seja exigido à máxima potência para que você extraia o melhor. E como a direção peca muito nesse sentido, o roteiro não ajuda, a história é muito fraca, você fica a todo momento desacreditado das coisas que estão acontecendo ali daquela personagem. A Gabs, que faz a irmã, né, Gabi, dela, é uma personagem muito chata e muitas vezes ela se coloca de maneira forçada. Para mim, a personagem dela em si é uma ficção, porque tudo bem você ser debochada, tudo bem você não ter papas na língua, você ser aquela pessoa descolada mesmo e tal, só que ela força a barra em momentos em que o filme simplesmente não pede isso. O Christian Malheiros, que faz o terceiro irmão delas duas e que aqui é um hacker que vai entrar pro movimento e que inclusive vai ajudar a cooptar a irmã pra essa luta também. Ele faz o Tio Hardy. Tio Hardy, esse nome tirou completamente a minha credibilidade no personagem, porque ele até entrou na introdução dele, ele queria vender eu sou um cara meio outsider, eu sou um cara meio mauzão. Tá, e qual é o seu nome? Me chame de Tio Hardy. Não, velho, não, Tio Hardy não. E o Bruno Galhaço faz um vilão bem vilão. Ao contrário dos outros personagens, é uma coisa até que eu esqueci de dizer, de mencionar, é todo mundo numa área cinza, não tem ninguém realmente muito bom, nem ninguém realmente muito mal, e eu gosto disso, tá? É mais uma oportunidade que pra mim o filme deixa passar, e isso pra mim só demonstra que o filme realmente não sabe o que tá fazendo com a potencialidade que ele tem na mão, porque quando você trabalha personagens que podem
fazer coisas de caráter duvidoso é sempre muito engrandecedor para a história, principalmente quando a gente fala de partes dramáticas, mas o filme ele não vai para frente nesse quesito. E aqui o Bruno Galhaço é realmente aquele caba que ele até na história do personagem, na construção do personagem, ele tem essa dualidade, ele quer fazer uma coisa boa, mas na execução ele é só um cara malvado e tá lá para detonar tudo. Ele é mau porque ele é mau. Era melhor ter deixado ele com aquela parte boa mesmo, sabe? Pra dar mais profundidade, mas não, o filme no final diz, não, ele é só malvado, ele só quer dinheiro e é isso aí. Então a interpretação dele, a la Jason Momoa, coisa bem canastrona assim, até que combina. E só pra finalizar, gente, aquele final não me desce. Eu sei que o filme todo já tava vindo numa pegada ladeira abaixo, mas aquele final, meu Deus do céu, o irmão dela vem parecendo o ciborgue da DC, e aí os três estão ali conversando com o personagem do Miguel Falabella, que pelo amor de Deus também é uma participação especial, mas o tempo todo eu fiquei esperando ele soltar uma piadinha do Sai de Baixo pra dar aquela piscadela pra os espectadores que gostavam, que eram fã do programa, sabe? Mas eles estão lá conversando, e aí o filme quer vender que é um final meio família feliz, sendo que não é aquilo. É forçado, assim como a maioria das situações desse filme. Então, Biônicos é um filme que você pode até gostar. Eu vi muitas pessoas dizendo que era algo ousado, que era algo bem legal. E, como eu digo, assista o filme antes de você ter sua opinião. Não vá repetindo o que as outras pessoas dizem, não vá reproduzindo aquilo que você tá lendo, cara. Você só vai conseguir fazer algo realmente autêntico quando você tiver contato com aquela obra. Então, assim, se você curte ficção científica, se você curte pegar construções de ambiente, de como o mundo poderia ser, esse tipo de ensaio, você pode pegar algumas coisas legais aqui de Biônicos. Como eu disse, a fotografia é muito boa, os efeitos especiais, para um filme brasileiro sobretudo, são muito bons, estão excelentes, mas o filme esqueceu que não é o espetáculo visual que faz um bom filme. O que faz um filme ser inesquecível são as histórias. O que faz um filme ser inesquecível é como ele impacta quem tá assistindo. É óbvio que existem aquelas pessoas que vão assistir o filme pela pipoca, né? Pelo papoco, pela explosão, pelo CGI, né? Pelos efeitos especiais. Se você for esse tipo de pessoa, talvez você se divirta, talvez você ache até uma obra boa. Mas se você quer se envolver minimamente com a história, principalmente uma ficção científica, que eu acho que é um dos gêneros que mais tem a capacidade de debater coisas a médio e longo prazo do nosso futuro, para onde a sociedade está indo, o que a gente está pensando, como a gente estará diante da tecnologia que a gente tem hoje, pô, não tem melhor gênero para fazer isso. E para tratar também temas sociais, de como a sociedade vai se comportar diante dessas problemáticas, porra, isso tem que ter um diálogo, uma construção de diálogos e uma construção de roteiro muito bem feita. Eu sei que não tem nada a ver, mas Black Mirror tá aí para provar que quando o roteiro ele é muito bem feito, trazendo essas temáticas, essas reflexões sobre o nosso futuro a médio e longo prazo, porra, é sucesso total. Isso engaja demais. O que, infelizmente, Biônicos não conseguiu chegar nem perto. Ah, e antes de ir, duas coisinhas. Se você quer entender um pouco mais de cinema, um pouco mais sobre roteiro, um pouco mais sobre construção de personagem, eu vou deixar um link aqui na descrição sobre um filme Como Entender Cinema. É óbvio que ele foca em filmes, mas você consegue ter uma ideia geral da construção de personagens e histórias em seriados, em curtas, enfim, tudo que é audiovisual é muito bom. Comprando pelo meu link você ajuda o meu canal. E a segunda coisa é que se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de interagir, de comentar o que foi que você achou, porque isso ajuda no engajamento e na divulgação do meu trabalho. No mais, eu vou deixar mais um vídeo aqui no final e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa e tchau!